Olá, diretamente dos estúdios da Arquete Odontologia para mais um podcast Café, Prosa e Odonto. Hoje aqui com o Felipe. Bom dia, meu povo pato-branquense, meu povo do sudoeste do Paraná. Isso aí, do Japão ao hemisfério do sul, Japão, sudoeste do do Oriente Paraná. ao Ocidente. Exatamente. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre... Primeiro a gente vai tomar um café. Vamos tomar um café? Vamos botar um cafezinho café. aqui. Como é que foi a sua semana, Felipe? Foi Boa? boa, daquele jeito. Foi legal, dando Só aula. correndo pra lá e pra cá. Você está com alguma turma, está orientando algum aluno? Sempre, né? Sempre. Beleza, então. E nós vamos falar hoje a respeito de estética, né? Que é a nossa grande vocação aqui na clínica, até porque esse trabalho nós concluímos essa semana e o paciente acho que vem hoje à tarde, provavelmente colocar, né? E é um trabalho de estética bem bacana com lentes, né? Uhum. Eu acho que seria legal, Felipe, a gente de repente falar um pouquinho qual a diferença entre faceta, porque as pessoas às vezes ficam meio sem saber. Eu quero uma faceta, eu quero uma lente de contato, eu quero uma coroa. A pessoa quer, como é que é essa indicação aí? Na verdade não é bem o que a pessoa quer, tem que ver qual que é a indicação do caso da pessoa, né? Então, lente de contato são casos aí mais restritos, né? Casos que a pessoa tem espaços entre os dentes, né? Que você só precisa mais fazer acréscimo de material restaurador, acréscimo daquela lente ali. A lente, ela é chamada de lente porque ela é muito fina, né? Então fazem essa analogia com a lente de contato do olho, né? Do olho. Que ela chega a ser translúcida, né? E a lente, por ser fina, ela acaba sendo transparente quase. Ela vai pegar, é como a lente do olho aqui, né? Você coloca uma lente do olho, ela vai pegar a cor do fundo, né? Se meus olhos fossem azul, dá uma verde, por exemplo, ela pegaria o fundo da minha cor. Pega a cor do fundo. E faceta é parecido, mas já tem... Ela tem uma espessura maior. Tem uma espessura um pouquinho maior, né? Então vai ser um caso um pouco diferente, né? Que o paciente já tem algumas restaurações, né? Precisa fazer alguma adaptação, remover alguma resina antiga. E até dá para dizer que, assim, o paciente, por exemplo, a lente, ela caberia para um paciente que tem, digamos, uma indicação em dentes mais rígidos, né, em dentes mais saudáveis, sem muitas restaurações, seria isso? Lente, né? Sim, lente. Porque ela é fininha. E a cor de fundo não pode ser muito amarela também, né? Porque se o paciente fala assim, não, eu quero clarear meus dentes, eu quero clarear meus dentes. E aí você vai acrescentar sobre essa estrutura muito volume, né? Já deixa de ser lente, acaba virando uma faceta, né? Acaba virando uma faceta e fica feio, né? Se precisa fazer muita alteração de cor, então, na verdade, até na maioria dos casos aí que vai se fazer lente ou faceta, a gente faz até clareamento antes de fazer o tratamento aí com facetas ou lentes de contato. Por quê? Porque como as facetas e as lentes são peças finas, sim, então a gente precisa de uma cor de fundo do dente natural, boa, mais clara, porque essa peça, essa porcelana ali, essa cerâmica, tem uma translucidez e vai puxar, né? Translucidez seria essa transparência, né? Transparência. E quando eu coloco aqui o dente, digamos assim, né? E eu coloco uma lâmina, uma lente de contato, e se ela for muito fininha, que é o caso da lente, que tem aí até 0,5, 0,3, 0,4 de milímetro, é muito fina mesmo, né? Ela pega o fundo da cor. Então eu tenho que clarear o fundo do meu dente. Sim, aqui. Tem que clarear o fundo do dente, exatamente. Né? Ou senão eu tenho que fazer um leve preparo aqui para dar um pouquinho mais de espessura, dela vai para 0,5, 0,6. Se quiser deixar mais claro para que não passe a luz, aí tem que fazer um preparo um pouco maior da estrutura do dente, né? Exato. Nós temos um caso aqui, está na minha mão aqui agora, esse caso aqui, né, que a gente, eu acho que dá para enxergar um pouquinho aí.
Esse aqui digamos assim, é uma reabilitação estética de 8 dentes. É o padrão, quase o padrão americano que a gente fala, né? 8 a 10 dentes. De 8 a 10 dentes. Então, sempre né? quando eu penso em reabilitar esteticamente, o padrão americano, normalmente a Academia Brasileira de Odontologia segue um pouco esse padrão estético americano, né? De 10 dentes. Então, a gente vai pegar aí 5 dentes de cada lado, porque a linha do sorriso ela vai abranger essa área. Então, quando eu abro o sorriso para não dar vem até canino e tal, e depois o canino fica estranho, né? Então, esse caso aqui é um caso de 8 dentes. E esse caso aqui é um caso que não é de lente, né? Porque, ó, eu vou tirar aqui um dentinho aqui, ó, você vai ver que ele tem uma espessura um pouquinho maior, tem um preparo maior. Por quê? Porque esse dente já tinha restaurações, né? Já tinha restaurações. Então, às vezes o paciente pensa assim, o dentista é que vai eleger a lente, ou eu quero fazer uma lente, né? Não é eu quero, né? Tem condições para isso, né? Tem que ver cada caso, né? Então, mas, às vezes se o dente tem uma leve inclinação, se você quer corrigir também a inclinação do dente com a lente, ao invés de fazer algum outro tipo de tratamento, né? Então, às vezes precisa fazer um desgaste um pouco maior e a peça vai ter uma espessura um pouco maior, né? O que não é ruim, né? É a indicação de cada caso, né? Mas se você notar que o acabamento, ó, se eu conseguir colocar nessa câmera aqui, ó, né? O acabamento, tá dando foco aí? Eu acho que tá, né? Então, depois a gente coloca aqui a foto. A gente coloca a foto, né? Aparecendo aqui. Então, esse aqui é uma reabilitação de 8 dentes. Fica uma maravilha, né, gente? Olha a transparência que fica nesses dentes aqui, a naturalidade que fica. Então, muitas vezes eu quero reabilitar meu dente e eu vou usar, normalmente para a gente não complicar, ou é faceta ou é lente, né? Faceta ou lente, para não complicar essa nomenclatura aí, né? Para resumir, lente de contato dental são estruturas de entre 0,3 e 0,5 para o paciente entender, para o público em geral entender. E ela tem a finalidade de trazer uma harmonia de forma para dentes desgastados, quebrados, mas o dente tem que estar mais rígido, né? Ele não pode ter muita restauração. É mais quando o paciente tem espaços mesmo entre os dentes e a gente só vai fazer mais acréscimo. Né? Isso. Então a lente tem, digamos assim, dois vieses aí de indicação. O primeiro é para correção de forma, mas o dente tem que estar rígido. Às vezes o paciente faz bruxismo e perdeu estrutura dental e tal, mas o dente tem que estar rígido. E o segundo é que ele tem que ter um fundo de cor não muito amarelado. Se o paciente quiser clarear o dente, né, ele não pode estar muito amarelado. Mas aí dá para usar o artifício do clareamento. A gente faz o clareamento antes, né? Em muitos casos a gente faz o clareamento antes de fazer tratamento aí com lentes ou facetas. Porque às vezes o dente do paciente é muito amarelado. Né, e para trazer essa cor mais clara aí, sem precisar fazer tanto preparo, tanto desgaste, a gente faz o clareamento antes. E até mesmo se o paciente for fazer, por exemplo, só na parte de cima, as lentes, facetas, onde ele faz clareamento na parte superior e inferior para poder dar uma equalizada na cor ali. Né? Então, o paciente que quer corrigir forma de dente, que quer ter um desgastado, dente curto ou muito amarelo, eu posso usar a lente de contato. Desde que o dente seja rígido, quer dizer, não tenha muita restauração, já não tenha coroa, já não tenha pino, essas coisas assim. Então eu posso usar lente. E no caso do paciente ter um dente amarelo, ou mais amarelado um pouquinho, a gente usa o clareamento dental para tornar aquele fundo mais claro e depois colocar... E vão ter casos aí que a gente pode chamar casos híbridos, né? Por exemplo, a pessoa tem, porventura, um implante num dente da frente, mas os outros estão inteiros. Então, no do implante vai ser feita uma coroa, né? Provavelmente uma coroa, e nos outros pode ser feita uma faceta nos outros aí, só para dar uma harmonizada melhor aí, sem desgastar tanto a estrutura do dente, né? Sim. Então, pode ser feito em um dente, por exemplo, um trabalho com uma coroa e em outros dentes próximos ali facetas ou lentes aí, né? Conforme
a necessidade de cada pessoa. Exatamente, né? Às vezes, isso. No mesmo caso, você não, às vezes, bem colocado a tua lembrança aí, porque a gente pode pegar um caso desse aqui, por exemplo, né, de 8 dentes, então poderá ter dentes aqui que tem um implante, poderá ter dentes que tenha pino, mas também podemos ter aqui dentes que sejam rígidos. Então, a odontologia moderna hoje, o que ela faz? Ela conserva o máximo possível o dente rígido. Ela não vai querer desgastar dente rígido, não é o propósito de desgastar dente. Às vezes, o dente já tem problema, então a gente só corrige. Mas quando o dente é rígido, a gente mantém essa estrutura aqui, né? Exatamente. Então, é um caso híbrido porque ela vai trazer aí N possibilidades. Uma coisa que normalmente eu escuto no meu dia a dia, uma preocupação muito importante, digamos, para os pacientes terem essa resposta, ou essa discussão, essa análise, é o fato de que quando eu faço um tratamento estético, ou quando eu busco um dentista para fazer um tratamento como esse aqui, de 8 dentes, a gente só está visando a parte estética? Não, né? Não, a gente está também observando a parte funcional, né? Então, às vezes a pessoa tá com alguns problemas de desgaste na ponta dos dentes, até na parte de fora dos dentes, próxima à gengiva ali. Isso, tem aquelas erosões que formam lá. Formando retrações, né? Lesões cervicais não cariosas ali, né? Que às vezes o paciente desgastou os dentes ali, o paciente fala, mas eu não tenho bruxismo. Às vezes não é bruxismo, às vezes a pessoa tem um hábito lá parafuncional, ela faz algum movimento, tem algum desajuste na mordida ali devido ao desgaste de algum dente e esse desgaste, esse desalinhamento ali causa algum problema, né? Exato. Então, às vezes a gente fazendo, por exemplo, faceta 2 dentes em 2 caninos, por exemplo, já resolve algum caso, né? Muitos casos, na verdade. Eu que faço tratamento de disfunção, enfim, tratamento da ATM, muitas vezes a gente resolve os casos, às vezes com placa, às vezes sem a placa até, só reabilitando a dimensão do dente. Sim. Né? Às vezes a pessoa apertou tanto esse dente durante tantos anos e rangeu tantos dentes, e foi diagnosticado ali uma perda de tecido dentário. Então, num caso como esse aqui, ó, você pode ver que a ponta dos caninos estão mais altas aqui, ó, estão reabilitando a forma que ele tem. E isso faz com que a ponta do canino reabilitada melhore a questão da TM, um estalo na TM, dor nessa região, dores de cabeça, muitas vezes funcionalmente. Sim. É o canino que vai restaurar essa função normal e tirar essa patologia, tirar essa dor, tirar esse desconforto da TM. Exatamente. E a parte funcional é muito importante que seja observada aí quando vai ser feito esse tipo de tratamento. Porque as pessoas pensam, a estética muda bastante, mas se for observada só a estética, muitas vezes o paciente, mesmo depois de fazer algum tipo de trabalho desse, pode começar a ter algum tipo de problema. Por exemplo, a pessoa colocou facetas em alguns dentes da frente, mas a pessoa tem ainda algum desajuste na mordida que faz com que ela tenha algum tipo de interferência. Aí a pessoa faz lá a faceta, seja de porcelana, seja de resina, e fica quebrando, lascando aquele material restaurador. E por que isso acontece? Porque o material é ruim? Não é porque o material é ruim, né? É porque há uma parafunção. Por exemplo, então a pessoa colocou 10 dentes na parte de cima, mas a pessoa tem dentes da parte inferior muito desgastados. Por exemplo, um canino totalmente sem ponta ali. Quando ela faz algum tipo de movimento com a mordida, assim, apertamento mesmo. Algum apertamento ali, tem alguma interferência. Um dente de baixo bate no de cima em algum movimento lá que ela faz fraturar involuntariamente, daí ela começa a aparecer com um lascadinho ali, um lascadinho aqui. Então sempre é o que a gente sempre diz aqui, quando nós vamos fazer uma reabilitação, o paciente nos procura por uma reabilitação estética, a reabilitação estética é uma consequência da reabilitação funcional. Então a gente sempre está preocupado primeiro com a função dos dentes, primeiro em reabilitar, em colocar essa oclusão de forma fisiológica, natural, organizada, né? Para que todo o sistema
muscular, nervoso, esquelético, articular possa estar funcionando bem. Por isso que a gente chama de reabilitação funcional. Então, primeiro é a função, em decorrência da função vem a estética, né? Mas a gente sempre tem que estar preocupado com a função. Eu também já peguei casos assim, que o paciente veio com uma fratura aqui na frente de uma porcelana. Ah, a porcelana é ruim. Não, não é a porcelana que é ruim. É que a função muitas vezes não foi observada no planejamento do caso. Ou mesmo a pessoa fez em resina e começa a fraturar vários, 1, 2, 3 seguidamente. Porque assim, a função está... tem alguma coisa ali que está... É como se os dentes estivessem pedindo socorro. Ó, arrume a minha função primeiro, depois, em decorrência disso, a estética vai vir naturalmente. Né? Então, acho que é isso. Ficou uma boa discussão aí. Sim. Quem tiver mais alguma dúvida ou quiser tirar alguma dúvida em relação a essa nomenclatura, porque às vezes a gente fica falando aqui, não fica tão claro, né? Então, é só deixar aqui, neste QR Code que está aqui deste lado, este aqui, né? Vou afastar aqui meu amigo aqui, que vai para o próximo programa. Nesse QR Code aqui, aponta o seu celular para cá. E se você tiver alguma dúvida, quiser marcar uma consulta, enfim, nós estamos à disposição para atendê-lo e para também tirar algumas dúvidas a respeito do assunto que foi falado hoje. É isso? Muito bem. Então, já estamos aí no final deste programa, não queremos esticar muito essa corda e voltamos no próximo programa, falando um pouco mais de odontologia, batendo esse papo legal, e falando um pouco mais a respeito de outros assuntos aí. Então vamos abrir aquela cama para dar o tchau e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos aí. Até mais. Tchau, até mais.